Olá, bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de qual o horário que vocês estão visualizando aí, obviamente, esta mensagem, digamos assim, esta conversa, né, como nós teríamos em sala de aula. Hoje estamos fazendo aí, pessoal, uma conversa, digamos assim, um pouquinho à distância, né, mas seguimos, obviamente, aí, pessoal, próximos, né, seguimos juntos. Como falei para vocês, pessoal, naquele vídeo de apresentação, aquele vídeo ali de explicação sobre a metodologia, no primeiro momento, pessoal, estou utilizando vídeos e slides para fazer aí a conversação, enfim, entre a gente, né, da matéria que a gente tem que tratar, e possivelmente, pessoal, equilibrando aí, digamos assim, o conteúdo que nós, enfim, né, teríamos que recuperar da aula passada para essa. Possivelmente aí na semana que vem eu já consiga me organizar aí para fazer, talvez aí, pessoal, as aulas em live, né, através de um sistema mais seguro, tá? Eu particularmente, inclusive, pessoal, a gente está conversando com TI para utilizar todos um sistema, digamos assim, um sistema padronizado para não dificultar isso para os alunos, né? Porque alguns professores estão utilizando um programa, outros outro, né? E agora praticamente nós estamos nesse momento, pessoal, conseguindo padronizar, tá? Na verdade, isso foi uma situação que pegou muitos de surpresa, né? Então, por isso, pessoal, que a gente ainda não tinha exatamente uma prática, não tinha, né, bons equipamentos e tudo mais. Então, por isso, pessoal, digamos assim, essa atitude nesse momento. Eu, particularmente, por enquanto, pessoal, optei por gravar vídeos, né? Não, acabo não tendo, digamos assim, talvez uma perícia necessária para a utilização desses equipamentos, né, em live. Daqui a pouco eu digo para vocês, vamos fazer uma live, quando vê, dá um problema ali, eu não consigo fazer a live. Então, por isso, pessoal, atualmente estou gravando, tá? E claro, pessoal, com o tempo aí a gente vai organizando então. Deixa eu colocar aqui, pessoal, deixa eu disponibilizar para vocês a tela do PowerPoint, né, dos nossos slides, tá? Justamente para a gente, então, conversar um pouquinho aqui sobre... girar aqui, conversar um pouquinho, pessoal, sobre relação de emprego, tá? Que é uma situação que é o nosso próximo conteúdo a partir de agora. Então, olha só, pessoal, sobre a questão referente à relação de emprego, só sinalizar aqui com aqui, beleza. Então, com relação à relação de emprego, pessoal, o que nós temos que visualizar, tá? Então, lembrando, pessoal, que eu já cheguei a comentar com vocês quando nós iniciamos um estudo sobre direito do trabalho, eu cheguei a mencionar com vocês que o direito do trabalho ele é realmente, pessoal, um ramo de direito que se ocupa da relação de emprego, tá? Ele não se ocupa das relações de trabalho. Em que pese, obviamente, a gente estude parte das relações de trabalho dentro da ótica do direito do trabalho, justamente para fazer a diferenciação da relação de emprego e das relações de trabalho, certo? Mas nós não focamos, pessoal, nas relações de trabalho. Nosso foco é na relação de emprego, beleza? Muito bem. E aí, obviamente, pessoal, nós chegamos a falar naquele momento, quando fizemos a parte introdutória do direito do direito do trabalho, né, nós fizemos justamente uma diferenciação entre a relação de emprego e a relação de trabalho, certo? E observamos, pessoal, que a relação de trabalho ela é literalmente toda e qualquer prestação de serviço, pessoal, que tenha como determinação a prestação de labor humano. Tá? Então, na verdade, pessoal, qualquer vínculo genérico no qual uma determinada pessoa ela presta labor humano, ela entrega o seu labor humano, pessoal, para outra, é importante que se observe isso. Tá? Não estamos falando aqui, pessoal, de uma pessoa jurídica, estamos falando de pessoa física, tá? Que entrega labor humano para outra e tem uma relação de trabalho. É relação de trabalho, sempre. Tá? Bom, mas a relação de emprego, pessoal, ela obviamente obedece a algumas determinações específicas, algumas características específicas. E é especificamente essas características que eu quero conversar com vocês hoje. Tá? Então, olha só, pessoal, no tocante à relação de emprego, aí nós temos uma espécie de relação de trabalho,
que se baseia no nexo entre empregado e empregador, caracterizando-se, né? Ou seja, tem características específicas para a relação de emprego. Tá? E aí nós temos o aspecto da prestação pessoal, ou seja, prestação com pessoalidade, a forma não eventual, né? Ou seja, sempre uma continuidade na prestação de serviço, né? Ou pelo menos uma não eventualidade. Subordinação, né? Uma ideia de subordinação jurídica com relação ao contrato de trabalho. E também, pessoal, né, especialmente aí, o pagamento de salário, tá? Ou seja, a onerosidade na prestação de serviço, certo? Então, obviamente, pessoal, né, nós temos aqui, eu identifiquei as características aqui embaixo, né? A pessoa física, a característica de pessoa física é inerente da própria relação de emprego, né? Considerando que sempre na relação de emprego nós temos o trabalhador pessoa física, né? prestando o serviço, certo? Com pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Tá bem? Tranquilo? Então, veja bem, pessoal, né? Com base nessas características, nós podemos observar, pessoal, né? Ou definir, digamos assim, que todo e qualquer empregado ele é um trabalhador, tá? Mas nem todo trabalhador ele é empregado. Isso quer dizer, pessoal, toda relação de emprego ela é uma relação de trabalho. Por quê? Porque ela envolve labor humano, certo? Mas nem toda relação de trabalho, pessoal, é uma relação de emprego. Por quê? Eu posso ter uma relação de trabalho autônomo, onde eu tenho a entrega de labor humano, mas eu não tenho subordinação, certo? Eu posso ter, pessoal, uma relação de trabalho onde eu tenho o labor humano, mas eu não tenho pagamento de salário, não tenho onerosidade. Por exemplo, prestação de trabalho voluntário. A relação de trabalho voluntário é uma relação, pessoal, que obviamente não tem nenhum pagamento, não tem nenhum critério de onerosidade. Tá? Assim como tem, por exemplo, pessoal, né, pode haver uma relação onde existe prestação pessoal, existe subordinação, existe pagamento, mas não tem eventualidade. É o trabalho do trabalho, né, do trabalhador eventual, certo? Então, pessoal, essas características, né, são importantíssimas no momento aí de definir a relação de emprego. Na verdade, só existe relação de emprego a partir do momento que eu tenho essas, pelo menos, 4 características, né, devidamente estabelecidas. Tá? A não a pessoalidade, a não eventualidade, a subordinação e a onerosidade. Cumpriu, pessoal, esses 4 elementos, cumpriu essas 4 características, pessoal, a pessoa física vai ser caracterizada como empregada. Por quê? Porque ela cumpre com uma relação de emprego. Belezinha? Tranquilo? Maravilha, pessoal. Vamos à frente, tá? Então, vamos analisar, pessoal, cada um desses itens aqui, tá? Só para a gente deixar bem claro. Deixa eu só fazer a minha... deixar aqui aberto no item, tá? Para mim fazendo as minhas consultas, que nem tudo eu coloco no slide. Tá? Então, olha só, pessoal, né? Então, sobre o aspecto da pessoa física. Todo e qualquer, até isso, pessoal, não é exatamente algo que é muito tratado, né, por doutrinadores, tá? Mas tem inclusive a Carla Teresa Martins Romar, tem só uma pequena menção aqui, mas é importante observar, pessoal, tá? Todo e qualquer empregado, ele é pessoa física, tá? Por quê? Porque, obviamente, pessoal, o contrato de trabalho tem esta característica, tá? A prestação de labor, ela tem que ser labor humano. Consequentemente, pessoal, nós não podemos ter um empregado pessoa jurídica. Tá? O empregado, ele presta serviço com habitualidade, ele presta serviço com pessoalidade. Consequentemente, pessoal, existe a necessidade de que a prestação de serviço seja digamos assim, cumprida por pessoa física. Por quê? Porque envolve labor humano. Tá? Então, a caracterização do labor humano vai exigir pessoa física. Sempre. Beleza? Tranquilo? Perfeito. Questão referente à pessoalidade. Tá? O que nós podemos falar, pessoal, com relação a, então, à pessoalidade? O trabalhador, ele sempre vai prestar serviço, pessoal, aquela pessoa física sempre vai prestar serviço de maneira pessoal. Tá? Ou seja, de maneira literalmente a não ser substituído por terceiros, certo? Então, essa ideia de pessoalidade, pessoal, ela
essa ideia de pessoalidade, gente, ela justamente entrega uma ideia de infungibilidade, tá? Ou seja, literalmente, pessoal, a prestação de serviço no contrato de trabalho é uma prestação intuito personae, tá? Eu, como trabalhador, pessoal, eu não posso me fazer substituir por terceiros. Tá? Lá no meu contrato de trabalho ficou previsto, tá? Sociedade pró-ensino, sociedade civil, tá? E Matheus Pontelli Perobelli. Ponto. É o Matheus Pontelli Perobelli que pode prestar aquele serviço. Tá? Não pode ser substituído por terceiros. Veja bem, pessoal, neste caso aqui é importante algumas observações que eu não coloquei no slide ali. Tá? Primeiro, pequenas substituições. Obviamente, pessoal, pequenas substituições são possíveis. Aliás, para a semana passada nós tínhamos uma dessas substituições. Né? No dia 19, pessoal, se tudo tivesse transcorrido com normalidade, eu teria uma audiência para cumprir em Porto Alegre. Tá? E iria me fazer substituir pela professora Luciane, tá? Possivelmente. Consequentemente, pessoal, né, veja bem, essa caracterização, essa situação, digamos assim, né, de pequena substituição devidamente aprovada pela empregadora, ela não descaracteriza a relação de emprego. Tá? Então, ela é permitida, né, dentro da lógica da relação. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Outra questão também, pessoal, que pode ser, ou melhor dizendo, que deve ser observado, tá? É justamente a pessoalidade com relação ao empregador. Ou seja, a não existência da pessoalidade com relação ao empregador. Isso quer dizer, o empregador, pessoal, ele pode, obviamente, ser alterado durante o contrato de trabalho, sem problema nenhum. Tá? É bem ao contrário. Quanto ao empregador, pessoal, nós temos justamente a ótica da impessoalidade. Tá? Ou seja, o empregador, pessoal, ele pode sofrer a empresa, né, que emprega, a empresa que, enfim, né, resultado do empreendimento, ela pode passar por uma fusão, ela pode passar por uma cisão, ela pode passar, pessoal, por venda, por qualquer alteração, pessoal, empresarial. Ela vai continuar sendo a empregadora, né, do fulano de tal. Mais ou menos naquele exemplo que eu estava falando, né? A sociedade, a pró-ensino, sociedade civil ou o empreendimento, FADISMA, pode ser repassado para terceiros, tá? Pode ser repassado para um outro grupo de ensino, por exemplo. Tá? Mesmo assim, pessoal, o Matheus vai continuar sendo empregado da FADISMA. Tá? Então, a pessoalidade diz respeito à pessoa do empregado, não à pessoa do empregador. Tá? Quanto à pessoa do empregador, é justamente ao contrário, é a impessoalidade. Artigo 10 e artigo 448 da CLT. Beleza? Tranquilinho, pessoal? Muito bem. Questão referente, então, à não eventualidade. Tá? O que nós temos, pessoal, com relação ao aspecto aí da não eventualidade? Obviamente, pessoal, né, que o trabalhador ele presta serviço de maneira contínua. Tá? Deixa eu colocar o slidezinho aqui, tá? O videozinho aqui. Tá? Ou seja, pessoal, né, a ideia de continuidade, a ideia de que o trabalho ele não se encerra em um determinado momento. Ou seja, o trabalhador, pessoal, ele literalmente ele começa, ele inicia a prestação de serviço e ele segue essa prestação de serviço, pessoal. Ele prossegue com essa prestação de serviço em outro momento. É mais ou menos da seguinte forma, pessoal. O trabalhador, ele literalmente ele encerra a sua jornada de trabalho e ele literalmente, pessoal, já sabe quando ele vai retornar para prestar o serviço. Tá bem? Então, a ideia, pessoal, é justamente essa. Tranquilo? Muito bem. Prosseguindo aqui, pessoal, nós temos, então, algumas teorias, tá, com relação à não eventualidade. Tá? Acabei deixando a não eventualidade, não eventualidade em 2 slides. Tá? Primeiro, pessoal, então, a teoria da descontinuidade, né? Todas elas aqui todas essas teorias, pessoal, elas são literalmente teorias que se complementam, não são teorias que definem, né, que encerram efetivamente a relação apenas num dado momento. Tá? Então, olha só, pessoal, o que nós temos aqui? Teoria, deixa eu colocar aqui, isso, teoria da descontinuidade, tá? Todas elas relacionadas à relação de emprego. Então, é contínuo, pessoal, tá? Ou seja,
obedece ao critério da continuidade, tá? Toda relação de trabalho, pessoal, aonde existe prestação de serviço contínua, tá? E ininterrupta. Ou seja, é aquela ideia que eu falei para vocês. Tá? O empregado, ele literalmente, pessoal, ele encerra a sua jornada hoje sabendo que ele tem que retornar amanhã, ok? Isso, inclusive, pessoal, pode acontecer independentemente, pessoal, de nós termos, por exemplo, vários dias da semana de espaço, tá? Entre os dias de prestação de serviço. Ou seja, veja bem, pessoal, tá? Eu tenho, por exemplo, uma situação, só evitar que meu celular se manifeste aqui. Ai, beleza. Então, veja bem, pessoal, né? Eu tenho, enfim, vários dias de intervalo, né, entre a prestação de serviço, aonde o empregado ele só presta serviço nos finais de semana. Tá? Então, o empregado, pessoal, ele, literalmente, ele só vai prestar serviço lá no... não falei? Ele vai prestar serviço, pessoal, somente aos finais de semana. Tá? Sábado e domingo. Beleza? Muito bem. Quando ele encerra a jornada de trabalho, pessoal, no domingo, o empregado sabe que ele vai ter que retornar no sábado. Beleza. Isso é continuidade? Com certeza, pessoal. Tá? Por quê? Porque, obviamente, ele sabe quando ele vai continuar a prestação de serviço. Isso, obviamente, deixa, pessoal, aquele vínculo de continuidade com a prestação. Então, por isso, pessoal, né, a teoria da descontinuidade diz quando o trabalho é descontínuo, ou seja, quando o trabalhador, ele encerra a sua jornada e ele não sabe quando ele vai voltar, né? Ele é um eventual, tá? Aí, pessoal, nós não temos relação de emprego. Se tem descontinuidade, não tem relação de emprego. Se tem continuidade, obedece o critério para a relação de emprego, tá bem? Essa continuidade, pessoal, ela também pode ser analisada segundo a teoria do evento. Lembrando que essas teorias, todas elas são complementares, pessoal, tá? Não são exatamente teorias que definem, ou seja, não vai se selecionar uma teoria apenas, tá? Todas elas são complementares. Na teoria do evento, pessoal, tá? O trabalho não depende de um certo fato ou evento, ou seja, é o critério, pessoal, de que o trabalho realizado pelo empregado, ele literalmente não é um evento em específico, tá? Ele está literalmente linkado, pessoal, naquela dinâmica de produção do empregador. Tá? Não estamos falando, pessoal, de atividade fim ou de atividade meio. Não. É literalmente linkado na dinâmica de produção do empregador. Tá? Ele está literalmente, pessoal, né, envolvido naqueles afazeres do dia a dia do empregador para, digamos assim, a prestação de serviço. Claro que essa teoria, pessoal, ela não serve, digamos, sozinha, ela não serve para explicar todo o aspecto da não eventualidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês onde essa teoria ela não se encaixa direito. Tá? Olha só, o empregado que presta serviço, por exemplo, pessoal, tá? Num restaurante. Tá? Veja bem, o empregado, pessoal, ele vai prestar serviço num restaurante como um eventual, tá? Num final de semana, ok? Muito bem, ele foi chamado em um determinado final de semana. Ele não é chamado todos os finais de semana. Ele foi chamado naquele final de semana, enfim, pessoal, né? Porque houve um aumento, né, digamos assim, na necessidade de trabalhador. Houve um aumento, pessoal, na necessidade de trabalho naquele dia. Bom, literalmente, pessoal, ele vai ser chamado naquele dia. Após o encerramento do trabalho, pessoal, ele não sabe quando ele vai retornar. Bom, não existe nenhum evento, pessoal, nenhum fato em específico, né, nenhum fato determinado. O empregador, pessoal, está cumprindo com a sua dinâmica de trabalho normalmente, tá? Mas literalmente não existe nenhum evento especial. E mesmo assim, pessoal, aquele empregado não é, ou melhor dizendo, aquele trabalhador não é um empregado, ele é um trabalhador eventual, tá certo? Então, pessoal, por vezes essa tese, essas teorias, elas não se enquadram adequadamente. Tá? Por isso que, literalmente, como eu falei para vocês, pessoal, não se utiliza apenas uma teoria para esclarecer a não eventualidade. Tá? São várias teorias que se complementam. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. Prosseguindo, pessoal, nós temos também a teoria dos fins do empreendimento, ou seja, quando o trabalhador ele exerce a atividade, tá, que está relacionada com os fins normais da empresa, por exemplo, nessa relação que eu falei, pessoal, do garçom eventual, o garçom está prestando serviço, né, nos fins da empresa, ou seja, ele está prestando serviço para uma empresa, para um restaurante,
para uma empresa de eventos. Então, obviamente, ele é um empregado. Também não, pessoal. Vejam como essa teoria também ela não se relaciona muito bem. Então, veja bem, pessoal, a teoria dos fins do empreendimento, ela vai literalmente ser útil quando, eventualmente, nós temos situações pontuais, aonde o trabalhador, ele literalmente está deslocado da atividade fim do empregador. Por exemplo, vamos supor ali na Fadisma, pessoal. A Fadisma tem como finalidade, digamos assim, os serviços educacionais, serviços de ensino, certo? Muito bem. Se a Fadisma contratar um ou dois trabalhadores para realizar a pintura do prédio, certo? Ela contratou dois trabalhadores, pessoas físicas, ok? Muito bem. Esses trabalhadores não vão conseguir pintar, pessoal, o prédio da Fadisma em 1 ou 2 dias. Eles vão demorar um pouco mais, certo? Muito bem. São empregados. Digamos que eles demorem 2 meses para efetuar a pintura. São empregados? Não, pessoal. Aí sim a teoria dos fins do empreendimento, pessoal, acaba servindo para determinar efetivamente, pessoal, essa relação. Ou seja, a Fadisma tem como finalidade os serviços educacionais. Pintar prédios não é serviço educacional. Consequentemente, pessoal, para o aspecto da não eventualidade, aqueles dois trabalhadores são trabalhadores eventuais. Por quê? Porque eles estão ali literalmente para um certo fato ou evento específico. Aqui também a teoria do evento, pessoal, nos serve, e literalmente não estão voltados para os fins normais da empresa. Tranquilo? Beleza? Vejam, pessoal, como essas teorias, tem algumas situações que elas não se encaixam, mas obviamente, pessoal, tem situações que sim, elas auxiliam, se forem utilizadas de forma conjunta, elas auxiliam a analisar uma determinada relação e aí dizer se ela é ou não eventual. E só para finalizar aqui, pessoal, então a teoria da fixação, tá? Então existe aqui, obviamente, sob uma ótica da relação de emprego, existe relação de emprego sempre que o prestador de serviço estiver fixado ao tomador. É aquela regrinha que eu cheguei a falar com vocês lá em cima, na teoria da descontinuidade. Imaginem que o sujeito, pessoal, um garçom, ele literalmente, pessoal, ele até exerce um serviço que pode-se dizer que é descontínuo, que tem uma interrupção de 5 dias, certo? O sujeito só presta serviço no final de semana, mas todo sábado, pessoal, e todo domingo ele está lá prestando serviço. Ou seja, todo sábado e todo domingo ele está fixado ao tomador. Opa, peraí, só um minutinho, Então, nesse caso, nós temos, sim, pessoal, uma relação de emprego, se analisada sob a ótica da teoria da fixação. Belezinha? Tranquilo, pessoal? Obviamente, isso aqui são teorias, que se voltam, pessoal, para a análise da não eventualidade. Nós não, como eu falei, pessoal, não se analisa uma de forma isolada, tem que se analisar sempre todas elas quanto ao aspecto da não eventualidade, tá bem? Mas não se preocupem, pessoal, que isso aqui não vai cair em nenhuma prova, dificilmente vai cair em prova, só se vocês estiverem fazendo prova para juiz e para membros do Ministério Público. O OAB geralmente não cobra isso. Belezinha? Vamos à frente. Bom, e aí, pessoal, o elemento primordial, talvez o elemento mais importante que nós temos, pessoal, destes que nós estamos analisando, desses elementos fático-jurídicos, certo? A chamada subordinação. Pessoal, eu cheguei até a tratar, quando nós falamos do aspecto histórico, eu cheguei a falar, pessoal, que o elemento que, digamos assim, que definia, o elemento que diferenciava a relação de emprego das outras relações de trabalho que nós tivemos até então, pessoal, foi justamente a subordinação. Ou seja, literalmente, naquela evolução histórica com relação ao trabalho, pessoal, nós tínhamos, então, o trabalho escravo, o trabalho da servidão, ou ainda, pessoal, as corporações de ofício, aonde exatamente, pessoal, nós não tínhamos uma relação de subordinação. Nós tínhamos, obviamente, pessoal, uma relação pessoal, o escravo pertencia à pessoa, era um patrimônio,
o servo, pessoal, estava vinculado à terra. Na corporação de ofício, pessoal, nós tínhamos uma vinculação fática, mas não tínhamos exatamente, pessoal, uma vinculação jurídica. Não tínhamos, pessoal, uma subordinação que se estabelecia a partir do contrato de trabalho. Então, com a Revolução Industrial, pessoal, o contrato de trabalho ele passa a estabelecer justamente esse aspecto, uma subordinação do empregado para o empregador. Ou seja, literalmente, o empregado, observando que ele não possui os meios para produzir, ele não possui exatamente, pessoal, o capital para produzir, ele tem então somente a força de trabalho, ele assina então um contrato, pessoal, com o seu empregador e se coloca sob as ordens do empregador, melhor dizendo. Então, literalmente, o empregado, pessoal, ele chega e diz, chefe, o que eu devo fazer? Tá bem? Tranquilo? Então, isso, pessoal, é subordinação. E aí nós temos que compreender, pessoal, que na relação de emprego, empregado não se manda, pessoal, tá? Não existe empregado dando ordens na relação de emprego. Por quê, pessoal? Quem manda, quem ordena, quem dá as ordens é o empregador, ok? Então, coloquei ali em cima, pessoal, né? Caracteriza-se pelo estado de sujeição do empregado às ordens do empregador. Beleza? Tranquilo? Muito bem, pessoal. E qual a natureza, obviamente, pessoal, é importante a gente verificar qual a natureza dessa subordinação. Ela é uma natureza econômica? O empregado, pessoal, ele obedece o empregador porque ele tem menos dinheiro que o empregador? Não, pessoal, não é por causa disso. Tá? É uma natureza técnica, tá? Ou seja, o empregado obedece o empregador porque talvez ele não tenha o conhecimento necessário para a relação de emprego? Não, pessoal, também não. Em que pese isso possa efetivamente acontecer, pessoal, do empregador ter o conhecimento da produção, ou ter, digamos assim, o aspecto metódico da produção. Por exemplo, pessoal, um engenheiro ele pode ser um empregado, um médico veterinário, um médico, como nós estamos, enfim, passando por essa situação agora, um médico, um enfermeiro, um administrador, um advogado. Todos eles, pessoal, possuem muito mais conhecimento técnico que o seu empregador. Na verdade, eles justamente foram contratados em razão do conhecimento técnico. Tá? Então, a subordinação, pessoal, também tem uma natureza técnica. Que ela é uma subordinação de natureza social, ou seja, eu empregado, eu obedeço, pessoal, porque eu estou em tese em uma relação social uma relação social inferior ao meu empregador, em que pese, pessoal, isso possa efetivamente acontecer em grande parte das relações de emprego, não é por causa disso que eu obedeço ao meu empregador. Em algumas situações, o empregado pode até mesmo, pessoal, ser de uma relação aí social mais, digamos assim, ele está socialmente acima do seu empregador. Pode acontecer, um advogado que é empregado, um advogado que tem, digamos assim, enfim, tem aí, pessoal, posses, tem dinheiro, mas é empregado de uma empresa, pessoal, onde o patrão ali, pessoal, não é exatamente uma pessoa muito afortunada, tá cheio de dívidas e tudo mais para pagar a empresa. Então, não é por conta desse aspecto social que o empregado acaba respondendo ao empregador, pessoal. Ele responde ao empregador por causa justamente, pessoal, de uma subordinação jurídica. Deixa eu utilizar aqui o meu quadro, minha lousa. A subordinação jurídica, pessoal, ou seja, subordinação oriunda do contrato. Isso vai ser importante depois, pessoal, quando a gente for analisar a natureza da relação de emprego. Tá? Contrato. Eu literalmente, pessoal, eu obedeço ao meu empregador porque eu me coloquei nessa condição de subordinação contratual. Eu assinei um contrato, pessoal. Então, eu tenho que obedecer aquele contrato e obedecer o meu empregador. Belezinha? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Vamos à frente. Quanto à subordinação, nós temos que analisar aqui as 3 dimensões dessa subordinação. Maurício Godin Delgado, pessoal, acaba fazendo, então, uma análise sobre a dimensão da subordinação.
E ele estabelece, pessoal, 3 subordinações. Primeiro, pessoal, o que é a subordinação clássica? É aquela derivada do contrato de trabalho. Olha, falei. É aquela derivada, pessoal, do contrato de trabalho, aquela que, obviamente, está relacionada, deixa eu só desabilitar aqui essas, relacionada com o contrato de trabalho mesmo. Ou seja, dia a dia, né, o empregado obedece o seu empregador. Por quê? Porque ele assinou um contrato. O Matheus obedece à coordenação da FADISMA. Por quê? Porque ele assinou um contrato de trabalho. Né? Se a coordenação diz A, o Matheus vai cumprir A. Tá? Claro, pessoal, futuramente nós vamos analisar aí a questão da licitude das ordens, tá, do empregador para o empregado. E, obviamente, o pessoal tem um momento onde o empregado ele pode deixar de cumprir as ordens justamente por conta de uma possível ilicitude, uma possível injustiça da ordem, enfim, pessoal. Então tem uma característica nesse sentido, tá? Mas isso a gente analisa depois. Via de regra, o empregado está obedecendo, está subordinado, beleza? Muito bem. E a subordinação objetiva, pessoal? O que é essa subordinação objetiva? Essa subordinação, pessoal, ela se dá pela interação empresarial, tá? Ou seja, interação e integração também, tá? Isso quer dizer, pessoal, o empregado, ou melhor dizendo, o trabalhador aqui, ele está subordinado aos fins do empreendimento, aos objetivos do empreendimento, tá? É o que acontece, por exemplo, pessoal, na hipótese de terceirização, tá? Veja bem, o que acontece, pessoal, no tocante à terceirização? O empregado, ele literalmente acaba, digamos assim, por vezes, obedecendo o tomador de serviço. Ele não está obedecendo somente o seu empregador, tá? Então, deixa eu citar mais ou menos o seguinte exemplo para vocês. Vamos supor, pessoal, que uma empresa resolva terceirizar o serviço de limpeza, tá? Do seu parque empresarial, do seu hall empresarial. Muito bem. Aquele empregado da limpeza, pessoal, ele sempre vai obedecer o seu patrão, quem lhe contratou, ou por vezes, pessoal, ele vai acabar obedecendo também lá o tomador de serviço. Né? Fulaninho, dá uma limpa melhor lá no canto. Tu limpa lá o setor B lá, que nós vamos ter que utilizar para uma outra atividade, então dá uma limpadinha, dá uma melhorada. Olha só, pessoal, o que acontece nesse sentido? O tomador de serviço não é o empregador daquele trabalhador da limpeza, mas ele acaba, obviamente, pessoal, subordinando. Essa é a chamada subordinação objetiva. Ela advém, obviamente, do trabalho, enfim, nos fins e objetivos do empreendimento. Que nesse caso, pessoal, não é exatamente o fim, mas é um objetivo, manter, enfim, o local da prestação de serviço limpo. Então, obviamente, existe essa subordinação objetiva. Tá? Também, pessoal, nós temos, por fim, segundo Maurício Godinho Delgado, a chamada subordinação estrutural. Tá? O que é a chamada subordinação estrutural? Subordinação por estrutura. Tá? O trabalhador aqui, pessoal, ele acaba não tendo contato, tá? Também se dá com uma relação de terceirização, também se dá, pessoal, nas relações de terceirização, até mesmo de quarteirização. Tá? O trabalhador aqui, pessoal, ele não se coloca não se coloca diretamente à disposição do tomador de serviço, tá? Ele pode estar vinculado com o seu empregador, certo? Mas ele literalmente, pessoal, está subordinado por conta da estrutura, tá? A estrutura de produção. Eu acho que vocês devem ter observado, pessoal, anos atrás, uma situação que até, inclusive, envergonhou uma das empresas de vestuário aqui do Rio Grande do Sul, que é as lojas Renner, que as lojas Renner, pessoal, estavam terceirizando a produção, digamos assim, de vestuário, e, por acaso, pessoal, a empresa terceirizada acabou quarteirizando. E a quarteirizada, pessoal, estava utilizando mão de obra escrava. Isso aí, pessoal, né? Mão de obra análoga à escrava. Então, foi uma situação, pessoal, bem digamos assim, impactante, né, para a marca. Acabou
enfim, sendo visualizado isso, tá, em noticiário, e, obviamente, pessoal, isso acabou impactando na marca. E como é que se deu, pessoal, essa verificação? Através das etiquetas, tá? Então, literalmente, pessoal, aqueles trabalhadores que estavam em condição análoga a escravo, eles estavam literalmente trabalhando para as lojas Renner, tá? Ou seja, havia uma subordinação estrutural. Na verdade, as lojas Renner praticamente nem sabiam, pessoal, né? Que lá na ponta, até pode-se dizer que nem sabiam, deveriam saber. Esse é o grande problema. Mas nem sabiam que lá na ponta tinha trabalho escravo. Tá? Mas aquele trabalhador, pessoal, que estava lá na ponta, ele estava lá costurando, pessoal, né? Estava fazendo ali a costura de uma etiqueta das lojas Renner. Tá? E isso, pessoal, segundo Maurício Godinho Delgado, é uma subordinação estrutural. Por quê? Porque aquele trabalhador, ele está produzindo um vestuário segundo determinações da lojas Renner. Tá? Ele não é empregado, ele é empregado, pessoal, de uma quarta empresa, né? Na escala de produção, na linha de produção. Mas, literalmente, ele está subordinado àquilo que aquela primeira empresa determina. Tá bem? Então, isso se chama subordinação estrutural, pessoal. A estrutura de produção determina a subordinação de vários empregados. Bem? Tranquilo? Muito bem. E o que é, pessoal, a chamada parassubordinação? Tá? A parassubordinação, pessoal, ela vem do direito italiano. Tá? Na verdade, pessoal, a parassubordinação ela não existe no Brasil. A gente estuda ela como uma, digamos assim, uma forma, né? Obviamente um desdobramento da subordinação, certo? Mas precisamos deixar claro, né, que estamos estudando mais para fins teóricos. Tá? Ela não existe na prática no Brasil. Ok? Tranquilo, mas existe, por exemplo, em países como a Itália. Nesse caso aqui, pessoal, na parassubordinação, nós temos um meio termo entre o trabalhador empregado e o autônomo. Tá? Nós podemos observar aqui, pessoal, uma diferença muito forte entre o trabalhador empregado e o autônomo. O trabalhador empregado ele é subordinado, ele tem subordinação. E o trabalhador autônomo, pessoal, ele tem autonomia. Ele tem, obviamente, ele presta serviço, pessoal, com absoluta autonomia. Deixa eu chamar a atenção aqui de vocês para duas situações. Deixa eu dar dois exemplos aqui. Tá? Primeiro, professor, trabalhador técnico, obedeço horários, obedeço, obviamente, ordens da coordenação, tá? Mas sou empregado, mas sou técnico. Tá? Advogado. Tá? Advogado, no meu escritório, tenho absoluta autonomia, contrato contrato os trabalhos que, enfim, que se adequam à minha narratória profissional, certo? E, obviamente, pessoal, ao ser contratado, eu atuo com autonomia, tá? Para o meu cliente, pessoal, como advogado, né, não me importa se eu estou trabalhando de madrugada, se eu estou trabalhando de dia, qual horário que eu estou trabalhando. Tá? Importa que eu preste o serviço adequadamente. Importa que eu digamos assim, lhe entregue, por exemplo, os pareceres, lhe entregue a defesa no processo. Ponto. Então, subordinação e autonomia. Bom, para a chamada parassubordinação, pessoal, que é uma teoria reconhecida, por exemplo, pela Itália, né, e trazida para o Brasil pela saudosa, né, já falecida doutora Alice Monteiro de Barros, né, desembargadora do TRT de Minas Gerais. Essa parassubordinação, pessoal, é um meio termo entre a subordinação e a autonomia completa. Tá? Ou seja, para Alice Monteiro de Barros, aqui nós teríamos algumas situações, pessoal, aonde o trabalhador ele não é empregado, ele não é, digamos assim, suficientemente empregado, não é suficientemente dependente para ser empregado, mas também, pessoal, ele não é suficientemente autônomo para ser um autônomo, tá? É o que ocorreria, por exemplo, pessoal, com os chamados representantes comerciais. Veja bem, pessoal, o que nós teríamos nesse caso? Um representante comercial, ele, literalmente, pessoal, ele não é um empregado. Tá? Quando o representante comercial atua, pessoal, como representante mesmo, tá? Não como vendedor externo, representante comercial, tá? Ele não é empregado no Brasil. Ele tem, obviamente, uma determinada, um determinado poderíamos dizer assim, pessoal, um determinado limite, né, de autonomia, uma determinada quantidade de autonomia,
E por conta disso, pessoal, né, por conta desta autonomia que ele tem, tá, desse limite de autonomia, ele acaba não sendo enquadrado como empregado, certo? Mas, ao mesmo tempo, pessoal, se for analisar na prática, tanto, né, que deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui, tanto que nós temos várias reclamações trabalhistas, pessoal, de ex-representantes comerciais querendo se enquadrar como empregado, tá? E aí, na prática, pessoal, nós temos digamos assim, uma determinada quantia de subordinação, certo? Então, por exemplo, o representante comercial, ele é, obviamente, pessoal, autônomo para estabelecer os seus horários de trabalho, para estabelecer as suas rotas de encaminhamento, para estabelecer, enfim, pessoal, a dinâmica de abordagem do seu dos estabelecimentos comerciais que ele atende, certo? Para distribuir brindes, para fazer, enfim, o seu nome ali naquela praça. Mas, obviamente, pessoal, ele não é totalmente autônomo. Por quê? Porque ele tem que cumprir algumas obrigatoriedades com o seu representado, com a empresa que ele representa, com a indústria que ele representa, certo? Então, na verdade, pessoal, existe, né, um nível de subordinação, tá? Só que esse nível de subordinação não é tão grande o suficiente para suplantar a autonomia, certo? Mas isso, pessoal, por exemplo, na Itália, seria enquadrado como uma parasubordinação, tá? Ou seja, não é totalmente autônomo e não é totalmente subordinado. Beleza? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Tá? Então, fechamos aqui essa parte de parasubordinação. Passamos, então, e subordinação, tá? Passamos, então, pessoal, para o aspecto da onerosidade. Tá? O que nós temos, pessoal, com relação à onerosidade? Contraprestação do contrato. Na verdade, pessoal, prestação e contraprestação. O contrato de trabalho, pessoal, ele é oneroso para ambas as partes. Ele é oneroso para o empregado, ou melhor dizendo, a relação de emprego, ela é onerosa, pessoal, para o empregado e é onerosa também para o empregador. Ou seja, nós temos um critério de prestação, serviço, e também de contraprestação, que é o valor, que é o dinheiro. Tá? Obviamente, pessoal, esse aspecto, né, da remuneração ele é visualizado sobre duas óticas, dois ângulos. Primeiro, pessoal, o ângulo objetivo, tá? Onde nós temos, então, realmente, pessoal, né, a entrega, né, o pagamento, parcelas dirigidas, né, para o empregado, certo? Obviamente, pessoal, o aspecto objetivo é o objeto, tá? Então, dinheiro, literalmente, pessoal, entregou dinheiro para o trabalhador em decorrência do trabalho. Ponto. Tem onerosidade. Cumpriu com o aspecto da onerosidade. Agora, também, pessoal, isso pode acontecer sob o ângulo subjetivo, e aí realmente a situação é um pouquinho diferente. Tá? Por quê, pessoal? Sob o ângulo subjetivo, eu tenho literalmente a ideia da intenção, ou seja, até coloquei ali em destaque, né? Intenção contraprestativa. Obviamente, pessoal, aqui eu vou levar em conta a intenção contraprestativa por parte do trabalhador. Então, se o sujeito, pessoal, ele está reclamando, tá, do tomador de serviço por exemplo, uma relação de emprego, automaticamente, pessoal, nós temos o ângulo subjetivo da contraprestação. Se o sujeito está reclamando, se o trabalhador, pessoal, está reclamando que ele era empregado, ele está reclamando que ele recebia valores, pessoal, né? Ou seja, subjetivamente ele tinha a intenção de receber valores daquela relação. Então, imagine, pessoal, né? Um sujeito que presta serviço para um determinado empreendimento social, prestou um serviço lá como, sei lá, professor de inglês, tá? Durante 2 meses, certo? E depois desses 2 meses, encerra-se a prestação de serviço e o empregado vai lá, o prestador de serviço, o trabalhador, ajuiza uma reclamação trabalhista dizendo que ele era empregado. Ao ajuizar a reclamação trabalhista, pessoal, nós já constatamos a ideia da intenção contraprestativa. Em detalhe, ajuiza a reclamação trabalhista dizendo que ele não recebeu os valores corretos, oriundos daquela reclamação, daquela relação. Então, veja bem, pessoal, intenção contraprestativa. Beleza? Tranquilo? Muito bem. E uma última característica, pessoal, que muitos doutrinadores acabam não trazendo com destaque, tanto que eu não coloquei, pessoal, lá no início, né? Mas, obviamente,
é importante, pessoal, de se falar. Eu, particularmente, tenho manifestado em todas as matérias aí de trabalho 1, eu acabo falando dessa característica, porque ela tem, sim, uma certa importância, que é a característica da alteridade. Tá? O que é a alteridade, pessoal? A alteridade quer dizer que o trabalhador, pessoal, ele acaba não... o empregador não, o empregado, pessoal, ele acaba não enfrentando os riscos do negócio. Ou seja, a alteridade quer dizer, pessoal, que aquele que presta o serviço, aquele que é contratado para prestar o serviço, ele, obviamente, pessoal, entrega para o empregador a sua força de trabalho. Tá? E deve, portanto, pessoal, receber por conta disso. Ou seja, o trabalhador, pessoal, ele não está participando de um empreendimento, ele não está empreendendo. O empregado, pessoal, ele não empreende. Tá? O empregado entrega a sua força de trabalho porque no final do mês ele tem que pagar, tem que receber o salário e pagar todas as suas contas, subsistir. Tá? Quem empreende, pessoal, é o empregador. Então, por isso, a alteridade, pessoal. Tá? O empregador é quem assume os riscos da atividade econômica do negócio. Isso está lá no artigo 2º da CLT. Tá bem? Então, empregado, pessoal, não vai ser empregado, não existe relação de emprego quando, por exemplo, ambas as partes estão assumindo os riscos da relação econômica. Vamos supor o seguinte, pessoal, né? Digamos que 2 sujeitos resolvem fazer aí um empreendimento, certo? Os 2 sujeitos, pessoal, resolvem casar valores ali para explorar uma atividade econômica. Lá pelas tantas, pessoal, quebram os pratos e um deles diz o seguinte: nós quebramos os pratos, então tá, para me vingar eu vou ajuizar uma reclamação trabalhista contra a tua pessoa, tá? Ou contra a pessoa jurídica, dizendo que eu era empregado, certo? Muito bem. E aí vai lá para a Justiça do Trabalho, né? Narra toda a situação, enfim, diz que é empregado. Tá? Só que aí, pessoal, o que acontece? Vem o sujeito que foi processado e diz o seguinte: não, só um minutinho. O rapazinho ali, ele arcava com os riscos do negócio. Tá? Quando o nosso empreendimento deu prejuízo, nós rateamos, melhor dizendo, tá? O valor dos custos. Tá aqui, ó. A empresa recebeu dele valores correspondentes, né, aos prejuízos do período tal, beleza? Então, veja bem, pessoal, nesse caso, o sujeito que está reclamando que ele é empregado, ele enfrentou os riscos do negócio. Se ele enfrentou os riscos do negócio, ele não é empregado. Belezinha? Maravilha, pessoal. Prosseguimos, então. Só para observar, pessoal, todas essas características que nós estamos falando aqui, elas decorrem do artigo 3º e do artigo 2º, pessoal, da CLT, que definem quem é empregado e quem é empregador. Aliás, aqui estão eles. Tá? Então, tendo o empregado, pessoal, aquele que presta serviço para o empregador, com a habitualidade, com a subordinação, com a pessoalidade e, obviamente, pessoal, com a onerosidade, recebendo valores por conta disso. Tá? O empregador, pessoal, né, é todo e qualquer empreendimento. Nós vamos analisar depois esses conceitos novamente, tá? Fiquem tranquilos. Mas é todo e qualquer empreendimento, pessoal, que, assumindo os riscos do negócio, acaba, então, aí tomando o trabalho de uma pessoa física, então subordinando-a. Tá bem? Tranquilo? Então, artigo 2º da CLT. Para os trabalhadores rurais, pessoal, nós temos o artigo 2º e 3º, da Lei 5.889, e para os trabalhadores domésticos, pessoal, ou seja, para definir empregador e empregado doméstico, nós temos, então, o artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015. Tá? Obviamente, pessoal, todos são empregados e empregadores, tanto os rurais quanto os domésticos. Mas existem, pessoal, algumas diferenças pontuais que nós vamos visualizar mais adiante no decorrer aí das nossas aulas. Tá bem? Tranquilo? Bom, e quanto ao aspecto, pessoal, da natureza jurídica da relação de emprego? Qual é a natureza jurídica? Nós temos, pessoal, 2 teses, tá? 2 teorias, certo? Primeiro, a teoria contratualista, que diz que a natureza jurídica, pessoal, da relação de emprego é uma natureza contratual, ela decorre do contrato. E o que nós vamos ter, pessoal, para evidenciar esta teoria? Literalmente, pessoal, a ideia da vontade. Nós chegamos a conversar, pessoal, sobre esse aspecto anteriormente.
aonde o elemento vontade, pessoal, definir, né, que o direito do trabalho é um direito privado, justamente porque na relação de emprego, tá, nós tínhamos justamente o elemento, pessoal, vontade para caracterização da relação de emprego e para a aplicação do direito do trabalho. Pois bem, pessoal, aqui nós temos que visualizar que pela teoria contratualista, a existência, pessoal, né, do vínculo de emprego se dá por conta do elemento vontade. Então, por isso, pessoal, a natureza desse vínculo é contratual, segundo esta teoria. Tá? A grande maioria, pessoal, dos doutrinadores acaba entendendo que a relação de emprego ela é efetivamente uma relação contratual. Tá? Entretanto, pessoal, nós também temos uma segunda teoria, que é a teoria da relação de emprego, ou também chamada, caracterizada aí como relação institucional. Tá? Para esta teoria, pessoal, a relação de emprego ela seria um instituto de direito do trabalho, que acabaria, digamos assim, sendo imperativo, pessoal, sempre que nós tivéssemos, né, digamos assim, as características da relação de... literalmente, as características aqui, pessoal, da relação de emprego. Não passei direito nenhuma coisa, mas tudo bem, vamos lá. Pintei tudo no slide. Então, olha só, pessoal, né, as características dessa relação de emprego. Então, olha só, sempre que houvesse, pessoal, uma prestação de serviço de uma pessoa física com pessoalidade, com não eventualidade, com subordinação e onerosidade, e não houvesse, pessoal, alteridade, tá? Nós teríamos uma relação de emprego, independentemente da vontade das partes. Tá? Claro, pessoal, que isso é muito estranho, isso é muito difícil de acontecer, mas isso pode acontecer em algumas situações. Por exemplo, pessoal, a terceirização. Aquela questão que eu falei lá, né, que eu falei do trabalho com vocês, né, do banco, pessoal, né, que contratou uma empresa terceirizada, que a empresa terceirizada contratou um empregado. Bom, num primeiro momento, pessoal, o empregado, ele não manifesta a vontade de trabalhar para o banco. Tá? Ele manifestou a vontade de trabalhar para a empresa terceirizada. Tá? Mas ele foi posto para trabalhar para o banco. Ou seja, por conta das condições, pessoal, da realidade, ele prestou o serviço diretamente para o banco. Então, veja bem, de um certo modo, pessoal, realmente, tá, esta teoria da relação de trabalho, ela não é de todo furada. Tá? Tanto, pessoal, que o artigo 422 da CLT, ele acaba literalmente, pessoal, congregando, né? Ele acaba compondo essas duas teorias. Então, para o direito do trabalho, pessoal, né? Para o nosso direito do trabalho, por conta do artigo 442 da CLT, o 422 da CLT, deixa eu colocar aqui mesmo, 422, pessoal, tá? Literalmente, pessoal, o contrato de trabalho, tá? Ele literalmente é o ajuste entre as partes para a prestação de serviço correspondente à relação de emprego. Tá? Ou seja, para o artigo 442, pessoal, a relação de emprego, tá? Ela pode se caracterizar a partir daqueles elementos fáticos jurídicos que nós visualizamos ali atrás, como também ela pode se caracterizar pelo contrato de trabalho, tá? Que aí sim é um ajuste, tá? Tácito ou expresso, que literalmente aí forma a relação de emprego. Então, essa relação, pessoal, essa natureza jurídica, ela acaba determinando o seguinte, tá? O contrato de trabalho, ele forma uma relação de emprego, certo? E a relação de emprego também dá origem a um contrato de trabalho. Então, existe uma relação, pessoal, uma linha, né, de relação entre contrato de trabalho e relação de emprego, certo? Tranquilo? Então, o contrato, literalmente, é a materialização, a manifestação de vontade, tá, com relação à formação da relação de emprego, que forma a relação de emprego, tá? Mas também esse contrato de trabalho pode ser oriundo apenas da presença de elementos fáticos jurídicos, tá? Quando as partes não manifestaram exatamente a vontade, mas caracterizados elementos fáticos jurídicos, eu tenho então um contrato de trabalho. Belezinha? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Então, por hoje, pessoal, fechamos, né? Por esta aula fechamos. E aí, vamos, pessoal, então,
Agora, obviamente, pessoal, eu vou deixar esses... deixa eu só tirar aqui o slide. Aí. Eu vou deixar também, pessoal, junto com esse vídeo, eu vou deixar algumas disposições aí, pessoal, de leitura, né? Algumas orientações de leitura, tanto para o direito do trabalho esquematizado, como também, pessoal, para o livro do Carlos Henrique Bezerra Leite, tá? Que é um livrinho bem interessante, pessoal. Não é porque eu recebi um mimo da Saraiva, eu particularmente estava criticando bastante o Carlos Henrique Bezerra Leite em livros anteriores, mas ele deu uma revisada e uma estruturada boa aí no curso de Direito do Trabalho dele, assim como também, pessoal, o Maurício Godinho Delgado, tá bem? Tranquilo? Então, pessoal, fiquem bem, fiquem tranquilos, tá? Fiquem em casa, por favor, em isolamento social, tá? Nós precisamos cumprir aí essa medida, tá? Temos que fazer valer esse esforço que a gente está fazendo, tá certo? Um abraço a todos, pessoal, né? E bons estudos. Até mais.